Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2024 versão intermediária. Esse carro está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio chegou com algumas novidades. Parte frontal da grade, novas rodas, o perfil dos pneus um pouco mais alto. O sistema de segurança Toyota Safety Sense antes identificava somente veículos e agora com aprimoramento se identifica também pedestres e ciclistas. Lá no seu interior ele teve mudanças também na fileira do banco traseiro, com saída de ar-condicionado e também duas tomadas USB do tipo C. E agora conta com um painel digital de 12,3 polegadas e uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio de 9 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã médio, partindo aqui dos seus faróis, que são mais afilados, saem da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação é halógeno, exceto os dois pontos aqui da luz de condução diurna em LED. Indicadores seta ao centro, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático e também um sistema com farol alto e baixo comutativo. Os detalhes aqui, ó, são prata aqui que formam esse detalhe com todo o acabamento em black piano, a máscara negra que realmente realça a parte do farol. No para-choque esses vincos que são bem pronunciados. Essa peça em formato em C, que tem o detalhe em cinza metálico e também preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina. E também sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. A nova grade frontal, que recebeu aqui a identificação toda em black piano, com as aberturas de ar em colmeia aqui, também mais abaixo e acima, anteriormente era preto fosco. E aqui você tem todo o detalhe aqui, ó, em black piano, com esses detalhes aqui cromados, com esses filetes que ficam bem marcantes. O logo translúcido da Toyota com detalhe cromado, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que recebeu aprimoramentos. Anteriormente identificava somente veículos, agora pedestres e também ciclistas. Ele tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC e mudança de faixa involuntária. Na parte do para-brisas mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E no capô, o vinco saindo lá de cima, vindo até a parte da frente, aqui na parte lateral também. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Corolla. A sua motorização é 2.0 flex aspirado, com 175 cavalos, com torque de 21,3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, que teve atualizações referente à legislação do Procon VL7. Segundo a Toyota do Brasil, essas atualizações não alterou em nada no 0 a 100 do modelo, pelo contrário, trouxe mais economia de combustível por conta da mudança do perfil da altura dos pneus. Ele é auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 10 velocidades. Com a primeira marcha engrenada, ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. No capô, manta acústica. Também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixei nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram atualizadas, com a pintura em cinza metálico, com os vincos aqui com os formatos atualizados que ficam bem aparentes, e teve mudança também no perfil dos pneus. Anteriormente era 225/45, agora é 215/50, roda de 17 polegadas, e ficou o carro um
pouco mais alto do solo, segundo a Toyota do Brasil, e também ele ficou mais econômico. O vão livre agora passou a ser 15,3 centímetros, anteriormente era 14,8 centímetros. Na caixaria de roda aqui todo o detalhe que faz o contorno, saia lateral, também esse contorno aqui da primeira porta até a segunda porta com a silhueta bem aparente, um vinco aqui que também sai da lateral ainda até a lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor. Cor predominante aqui é branco, cor predominante aqui é prata metálico. As maçanetas também são na cor do veículo, coluna B com esse detalhe em preto fosco, assim como a coluna C. E aqui você tem suspensão do tipo independente multilink, e aqui os vincos bem aparentes na parte lateral aqui do modelo, que eu quero abrir imagem para mostrar a parte traseira para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês como é o funcionamento. Todo esse vinco aqui que atravessa toda a parte do para-choque, finalizando com esse formato em C, harmonizando lá com a parte frontal do modelo, onde fica localizado aqui o refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação halógeno, exceto indicação de ré aqui somente do lado direito em LED. E aqui o detalhe todo com esse friso cromado que atravessa toda a parte da tampa traseira, com um detalhe aqui brilhante e também fosco. A inscrição Corolla X aí e o logo da Toyota com os detalhes cromados. Aqui vidro traseiro com aquecedor e o detalhe também com a terceira lanterna de frenagem. Para fazer a abertura do porta-malas basta apertar esse botão aqui, ele tem a capacidade de 470 litros. Por ser um sedã médio, é um bom espaço para você estar utilizando. Iluminação aqui halógena. Puxando essa parte aqui, você tem o step de uso temporário com roda em aço, com um kit de ferramentas para você fazer a troca, se necessário, aqui no modelo. Todo esse detalhe aqui com a manta para trazer um acabamento melhor. Também câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança, nós temos aqui do lado esquerdo luz de neblina em LED. E falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e também BS, assistente de rampa. E conta com 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e também cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,70 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar para vocês essa questão do espaço, praticamente de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver aqui na imagem. O teto é cinza, com as alças aqui no teto, iluminação halógena para quem vem aqui atrás na segunda fileira, portas revistas somente aqui do lado do passageiro e uma mudança significativa. Anteriormente ele nunca teve no Brasil saída de ar-condicionado para a fileira traseira, agora ele conta. Fora isso também, 2 tomadas USB do tipo C, isso traz mais comodidade para quem vem aqui na segunda fileira, pode recarregar um celular, enfim, uma mudança significativa. Revestimento do banco aqui em couro com essa parte mais lisa, as linhas aparentes, toda a parte perfurada aqui, realmente se destaca. Vou descer para mostrar para vocês aqui ainda a fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também o detalhe aqui, ó, com descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Também o detalhe com a fixação das cadeirinhas infantis no Isofix, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto traseiro aqui dos 3 ocupantes que vêm aqui na segunda fileira. Esse botão aqui você aperta, você consegue estar puxando o banco aqui, ó, ele é bipartido, 60 por 40, então caso não caiba algo lá no porta-malas, por exemplo, uma escada, uma prancha, enfim, tem como descer uma das partes aqui para utilizar, traz mais comodidade. Todo o revestimento aqui da porta aqui em couro, bem macio ao toque com essa parte, aqui já é bem macio ao toque também, um plástico aqui, um acabamento melhor, com toda essa costura aparente. Os puxadores aqui que são prata, esse detalhe aqui da porta em preto fosco, com acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, um nicho aqui na lateral da porta e também o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Corolla. Do outro lado, a abertura da parte do porta-malas como segunda opção, alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso
ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa fazer a abertura aqui do Corolla através da Smart Entry, traz mais comodidade. Eu quero mostrar as fileiras aqui dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem aqui o ajuste de altura com essa alavanca. Essa outra alavanca já é a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Aqui você tem uma terceira opção de abertura do porta-malas e também a abertura aqui do tanque de combustível, que é de 50 litros, a inscrição Corolla ali no tapete. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Corolla XEI 2024, que já está em funcionamento. E aí nós vemos uma novidade. Aqui um painel digital de 12,3 polegadas, uma mudança significativa também. Vocês lembram que a multimídia ela era da Pioneer, né? Uns 2 botões físicos aqui ao lado. Agora ela é uma multimídia de 9 polegadas com sistema Harman Kardon, mas não tem assinatura de som Harman. E aí ela tem conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, não precisa via cabo, só se o seu telefone não tiver tecnologia compatível. Uma mudança legal também. Os 4 botões físicos aqui ao lado, volume, tecla home. Aqui a mídia, ela é Intuitive Talk. Você seleciona aqui AM, FM, Bluetooth, as estações de rádio com memorização, favoritos. E aí você voltando aqui, opção de veículo, selecionou aqui. Você tem velocidade média, tempo decorrido e autonomia de combustível. E também consumo combinado, com média de consumo, histórico. Você consegue estar acompanhando também. Voltando aqui, telefone. Clicou, ele já vai parear via Bluetooth seu aparelho. E também Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui ficou bem legal, não precisar utilizar cabo. E também a seleção aqui de configurações, dispositivos, equalização de som e configurações do veículo aqui. Uma multimídia que ficou bem intuitiva ao toque, bem fácil para estar utilizando. Aqui, console central em Black Piano, com essa parte prata, botão Start-Stop para fazer ignição no veículo aqui com uma opção. Aqui você liga o ar-condicionado, liga o ar da fileira traseira, que muitos vão gostar dessa opção, e também aqui o detalhe que você tem com o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado. Ele é digital apenas de uma zona, então você consegue colocar a temperatura que você quer, ar quente, ar frio e o fluxo aqui. Você aumenta ou diminui a velocidade que você deseja. Você tem também aqui, ó, o console central com todo esse acabamento preto fosco, essa parte em Black Piano e prata. E aqui você tem essa parte com nicho para utilizar para guardar alguma coisa da forma que você deseja. Aqui o botão Sport. Aqui no caso ele vai fazer a troca simultânea aqui da forma automática, mais rápida, para que você fique com o giro do motor mais lá em cima, para uma saída de trânsito, retomada de curva, vai ajudar de certa forma. E esse botão que você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também ABS. O câmbio automático do tipo CVT, Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Você tem aqui, ó, opção da câmera de ré. Então você tem as linhas de distanciamento, mas não tem as linhas quando você esterça o volante aqui. E quando você se aproxima perto de um objeto, que é o que eu vou fazer agora aqui para vocês, ele tem os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então aqui, ó, ele vai mostrar para você aqui, ó, tanto a parte traseira, tanto a parte dianteira. Então isso favorece muito para você estar utilizando aí no dia a dia e traz mais segurança com certeza. Na opção Drive, pro lado esquerdo você tem as trocas aqui manuais. Para frente da primeira a 10ª, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra. Utilizar como freio motor, reduzir uma marcha aí para fazer uma retomada de curva, ou tá com um motor com um giro mais alto para fazer uma ultrapassagem também. Freio de estacionamento continua sendo manual, 2 porta-copos, o descansa-braço aqui revestido em couro, com acabamento aqui, uma linha aparente, você puxa aqui para estar tendo acesso aqui. Tomada 12 volts, tomada USB do tipo C e todo espaço para você estar utilizando aqui da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa, costura aparente, os pontilhados aqui ao centro, essa parte mais acima também, detalhe aqui com a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho. Quando você puxa aqui já acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai reduzir o reflexo de um carro com farol alto vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. E aqui o botão que você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova no interior, não vai disparar o alarme. E também aqui iluminação halógena aqui na frente, na parte do teto.
Todo acabamento do painel aqui, ó, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui você tem uma tomada USB para colocar o seu pendrive ou recarregar celular, enfim. Porta-luvas aqui, ele tem um bom espaço, desce bem devagar. Detalhe aqui em Black Piano, onde você tem aqui afivelamento do cinto de segurança com alerta e também airbag. Detalhe aqui, ó, prata, que vai até o difusor de ar-condicionado. Acabamento do painel, como vocês podem ver aqui, ó, bem macio ao toque. Lá à frente já é com plástico rígido e o alto-falante ali no sistema de som. Multimídia do tipo flutuante. Painel aqui à frente também, ó, bem macio ao toque. Toda essa parte aqui tem um bom acabamento. Os vidros elétricos aqui com a função auto-down, os 4 vidros sobem com um toque só, todos os comandos são iluminados, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou aqui, ele já vai fazer o rebatimento, e também regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, direito, que você consegue fazer aqui internamente. Aqui na parte do painel você tem ajuste do facho do farol, então você consegue colocar para cima ou para baixo, é um sedã médio com mais peso, isso favorece. E também aqui, ó, você consegue ativar a parte do sistema do farol alto e baixo comutativo. Isso numa viagem facilita muito, ou no dia a dia até na parte noturna. O carro veio contra você, ele abaixa o farol automaticamente, passou por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. E aqui foi acrescentado, ó, a tecla Odotrip por conta do painel digital. Então você aperta a tecla aqui, ó, aí vai indo para Trip A e Trip B e o odômetro total que está aqui do lado esquerdo. O volante, a sua direção é eletroassistida, ele é multifuncional, regulagem de altura, regulagem de profundidade. Aqui abaixo você tem a abertura do cofre do motor. Na sua direção você tem todo o acabamento em couro com a linha aparente aqui bem macio ao toque, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, comandos aqui referente ao computador de bordo que depois eu mostro para vocês. Do lado direito você tem mais abaixo aqui as estações de rádio, a música que você pode estar mudando, e mais acima aqui foi referente ao sistema Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança do veículo que teve aprimoramentos. Anteriormente identificava somente veículos, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas, ficou mais seguro ainda. Essa parte aqui acima faz parte do controle de velocidade cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ele vai reduzir a velocidade do carro à frente, trazendo mais segurança se você ficou despercebido no trânsito ali e não viu que o trânsito diminuiu a velocidade. Traz mais segurança também. E aqui faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, mantendo o sistema ativo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem também aqui referente à centralização de faixa, ou seja, ele vai corrigir ali a direção para que você fique na faixa de rodagem ideal. E se você ficar sem as mãos sobre o volante, ele vai te dar um alerta ali que você está oscilando para você colocar as mãos sobre o volante. Aqui mais acima, esse botão, se você manter ativo, faz parte do sistema pré-colisão. Esse, ele numa situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. E aí você não tomando uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma do veículo para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é um sistema de segurança interessante também. E aqui você tem assistente de oscilação ao volante. Então quando você está muito fadigado, muito cansado, com sono e já oscilando a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também, vai aparecer uma xícara de café ali informando que você está cansado ao volante e você pode causar um acidente. Isso também é bem legal nessa parte de segurança. As mudanças aqui do pedal shift no volante para fazer as trocas manuais se você necessitar. E aqui o painel, que é novidade, 12.3 polegadas, como eu falei no início do vídeo. Anteriormente era analógico e agora a Toyota do Brasil mudou. Então você tem aqui conta-giros de forma digital, velocímetro digital, e aqui ao centro toda a parte informativa. Só que eu vou mostrar uns detalhes para vocês aqui também. Então você tem setinha aqui para o lado direito, vai aparecer aqui embaixo 1, 2 e 3. E aí vocês perceberam que mudou aqui? Se você segurar o OK aqui no centro, você consegue vir para o lado direito, que eu vou fazer agora, e colocar a seta para baixo. Então você tem a bússola de navegação do lado direito, e eu vou baixando, ó. Informação de viagem, trip A, trip B, média de velocidade, distância. E aqui ele vai ficar simplesmente sem nada. Você desceu novamente, média total, vai descendo, sistemas de segurança e volta para a bússola novamente. Se você colocar a seta para o lado direito, ele já vem para esse lado aqui, ó. Modo de economia, seta para baixo. FM, a estação de rádio fica sem nada para você que quer a tela ali limpa. Mais uma vez, média total e modo eco, que você consegue fazer o acompanhamento, ele volta mais uma vez para a rádio. E aqui você tem a tecla aqui, ó, ao centro. Você segura OK, configurações.
E aí você tem uma mensagem aqui, lógico, vai falar que é o combustível que tá baixo aqui. Mas eu quero em outra opção para mostrar para vocês aqui, que é referente aqui às configurações, que você consegue mudar aqui, né? Você consegue ajustar a parte da configuração aqui, da parte do painel do carro. Então você tem as unidades, o tipo de medidor, o estilo de medidor. Então o estilo você tem esses aqui, ó, o esportivo, o robusto, que vai mudar a tela aqui, ó, o inteligente, que eu vou mudar mais uma vez, e também o casual. Se eu quiser mudar também, eu tenho o tipo de medidor. Eu posso escolher dessa forma com os dois arcos, com um arco só ao centro, ou aqui, uma maneira mais limpa aqui, um painel bem mais simples. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Corolla XEI 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Ayrton de Assis, da cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. O segundo salve vai para José Luiz, da cidade de Brasília, no Distrito Federal. O terceiro e último salve vai para Antônio, da cidade de Corema, lá na Paraíba. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!